queria agradecer-vos aos dois de terem aceito aqui o convite que a Sofia enviou, mas que nós estamos, ela sugeriu-me há tempos para organizar algumas coisas nesta matéria, nesta área, e de facto, já vos disse, penso que os vossos textos são de facto muito importantes. Eu não os conhecia e foi a Sofia que me levou à procura disso. E, portanto, olha, facto, então vão ser publicados em livro, estão quase a sair. Ótimo, ótimo. Acho que além de darem esta ideia para o público comum, não é? Da relação dos mais velhos com os mais novos, têm sugestões. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Eu, por exemplo, ainda ontem estive a ver aquela entrevista do Luís do La Féria, não é? Que eu não sabia, ainda vinha a comentar de manhã para baixo, quando vínhamos na viagem com a minha mulher, que eu não sabia minimamente metade, nem um parte das coisas, e foi a propósito dos vossos textos. E os nossos textos, acima de tudo, são uma crónica real da sociedade, ou seja, não há ali nada que seja ficcionado. Há ali fantasia, às vezes, da nossa parte, mas tudo o que nós estamos a falar é documentado porque é feito na primeira pessoa. Aquilo que das conversas com o La Féria, por exemplo, são conversas que o La Féria já teve connosco, não existe ali nenhuma ficção. Exato. Mesmo quando eu me refiro a pessoas da minha família, sei lá, filhos, netos, são eles mesmos, quer dizer, não, ali sou eu que estou a falar. Pronto, é isso. É essa que há bocadinho falou da Ericeira, não é? Bom. A Ericeira tem devotos, como deu o professor Saraiva. Tem devotos. É giro também, portanto, ou seja, não é só a questão propriamente de termos ali uma visão da relação dos mais velhos com os mais novos, sim, mas a oportunidade, ao lermos, termos dicas culturais e outras coisas que nós podemos aprender. Portanto, apenas o meu papel aqui é como representante da instituição, que tem, como vocês já perceberam, um trabalho dos idosos bastante significativo. Portanto, é o nosso, não digo que seja o nosso fulcro, porque o fulcro tanto é os idosos como é as crianças, como é o apoio às famílias, mas seja como for, é para nós uma honra ter-vos a vocês aqui nesta conversa com as técnicas, que é, como eu disse há pouco também, uma oportunidade de os técnicos, falando com pessoas que não são técnicos da área, mas que se importam com isso, trazem outra visão, dão uma leitura diferente das coisas, às vezes de coisas, de factos, de ideias, de circunstâncias que os técnicos podem estar muito fixados, não é? É como se costuma dizer, não é? Que não se pode entregar a guerra aos generais, não é? Neste caso, os técnicos que tratam dos idosos não podem fazer aquilo que é da sua cabeça, têm de ir à procura de outras coisas. Eu penso que a Misericórdia de Almada, nesse aspecto, as técnicas, sendo competentes e indo à procura do aprofundamento científico, etc., nós temos muita relação com instituições de ensino superior, através de estágio, através de ligação, mais que seja, com seminários que organizamos, etc. Mas também é preciso ir à procura do que é que pensam as pessoas que não são especialistas sobre a matéria e, portanto, da minha parte e como representante da instituição, muito obrigado por terem acedido a estar aqui nesta sessão com as técnicas da instituição e também acho que, pelo menos a Sofia já me deu essa dica, acho que é o princípio de uma frutuosa e duradoura relação para o futuro. Muito obrigada. Porque só temos uma ponta de separar-nos, mais nada. Muito obrigada. Eu vou ouvir a sessão toda, mas vou andando, não vou faltar. Bem, acho melhor, senão não sai ainda. Vou andando e vou ouvindo. Se a gente disser qualquer coisa errada, apito logo. Apito, porque eu apito. Está de volta à censura, está a ver?
Olha, às vezes nem sei que diga. Não, mas pode dizer que para a cadeia não vai. Obrigado. Não, mas olha, então é assim, posso começar só por dizer uma coisa? Como é que eu com certeza. E como vocês agora estavam a falar da relação entre velhos e novos, mais velhos e mais novos. Quando o Nelson me falou neste projeto, eu disse logo que sim. Para já, é assim, eu sempre fui criada por gente velha. E depois, porque eu trabalhei muito tempo na Argentina, numa organização que tem exatamente a ver a colaboração dos mais velhos com os mais novos. E então o que é que acontece? E depois no fim do ano, a melhor avó tem um prémio, o melhor neto tem um prémio, pronto, mas isso é outra coisa. O que é que elas fazem? Está a ver a Argentina, com a história toda da Argentina. Elas vão para a casa deles, dos miúdos, e contam-lhes o que é que foi a história, o que é que se passou, o que é que eles sofreram, como é que estão agora. Eles, por sua vez, ensinam-nos aquilo que elas, ou eles, não sabem, que é mexer nos aparelhos, as novas tecnologias, palavras que elas já nem sabem que existem e que agora existem. Portanto, é a troca, no fundo, de coisas que uns podem dar aos outros, porque assim, elas não podem dar aos miúdos o conhecimento nas tecnologias, claro, mas os miúdos também sem elas não sabem o que é que se passou, e é sempre muito preciso saber o passado para a gente prevenir o presente e o futuro. E portanto, eu sempre trabalhei muito com eles, e gostei muito, e aquilo era uma festa, depois no fim havia uma festa para toda a gente. Portanto, essa colaboração entre mais velhos e mais novos foi uma coisa que esteve sempre presente na minha vida. E, portanto, e com respeito aos tios que me criaram, que eu fui sempre criada por tios-avós, está a ver, que eram muito mais velhos. Eles também faziam uma coisa engraçada, que era, como as tias não tinham muita paciência para mim, levavam com eles para tudo. E eles faziam enormes conspirações, sempre falhadas, evidentemente, né? Mas levavam-me lá para o meio dos amigos conspiradores deles, que me achavam muita graça. A primeira coisa que me ensinaram a dizer foi: o Salazar é um pirata. É que eu quero dizer, eu fui muito bem educada desde criança. Mas quer dizer, eles levavam-me para toda a parte. E isso também foi uma ligação entre os mais velhos e os mais novos. E eu também depois lhes ia contando outras coisas. Acho que isto tem que ser visto assim. Os velhos não podem estar isolados, coitadinhos, num lar, sem fazer nada. Isso é terrível. Os velhos têm a sua vida e continuam a ter a sua vida, e é ver os velhos todos que estão aí. Olha, veja lá o Rui de Carvalho, veja lá essas pessoas todas que realmente estão. E eu lembro-me ainda, quando a Carmen de Lourdes, quando ainda era viva, e ela também já morreu com bastante idade, de estar a dar uma entrevista e a dizer para o rapaz que estava a entrevistar, que era o António Macedo: ai, António, ela naquela altura já era muito velhota, aquilo que eu fazia se tivesse aos 80, portanto, aos 80, e eu conheço gente que aos 80 está a fazer muita coisa, está ativa, e não se pode deixar ficar. Eu aqui há uns 7 anos, foi uma coisa que me arrepiou. Eu andava a fazer uma campanha eleitoral aqui em Mafra, para estes sítios, e nós fomos a lares de pessoas idosas. E eu vi uma coisa horrível, que eram as pessoas idosas sentadas nas cadeiras, amarradas para não saírem, e olharem para a televisão, que ainda por cima não estava a dar nada. Aquilo ficou-me cá na cabeça, quer dizer, a gente... Não, ok, velhos são os trapos, e mesmo assim os trapos ainda se usam para muita coisa. Portanto, nós temos sempre coisas. Há coisas que eu faço agora e não fazia quando era mais nova. Há coisas que eu digo agora e não dizia quando era mais nova. Portanto, tem essas vantagens também, evidentemente. Nós temos de viver segundo a nossa idade, e que bom já termos passado tudo isto, e termos passado a ditadura, e temos passado a censura, e temos passado essas coisas todas. E agora temos outra vida e temos que aproveitar amanhã. É isso que eu sempre espero. Digo aos mais novos, quando estão ao pé de mim, e aos mais velhos. Temos que aproveitar estas coisas todas. Pronto, é isso. Agora, outro, que senão eu começo a falar e ninguém me cala. Não, a mim faz-me confusão quando as pessoas dizem que já não têm idade para isto ou não têm idade para aquilo. Eu acho que enquanto nós não tivermos limitações, a idade não há de ser nunca uma limitação. E acho que nós temos que olhar sempre aos mais velhos
porque os mais velhos são, ou aquilo que nós somos hoje é a soma de tudo aquilo que foi feito pelos nossos antepassados. Eu costumo dizer que os telefones hoje dão para tudo, até para fazer chamadas. O que os miúdos não se podem esquecer é que estes mesmos telefones que hoje dão para fazer tudo, há uns anos atrás, poucos, a maior parte das pessoas nem sequer telefone fixo tinha em casa. Enquanto hoje pode-se viver em qualquer lugar do mundo e uma avó pode ter um neto e vai assistindo ao crescimento do neto, vive ele onde viver. Há uns anos os filhos saíam para ir trabalhar para fora e quando voltavam já traziam filhos casadores e os avós nunca os tinham visto. E esta evolução não é negativa, bem pelo contrário, mas não podemos esquecer as coisas do passado. Nós há uns anos atrás telefonávamos às nossas avós para perguntar como é que deixávamos a roupa mais branca e ela falava-nos do sabão azul e branco. Hoje vamos ao Google e pesquisamos, mas aquela avó continua ali. E se nós não formos perguntar à avó como é que as coisas são, dois para amanhã vamos à casa da avó e a avó já não existe. E é isto que nós tentamos fazer com que os mais novos não esqueçam o valor dos mais velhos. Tanto que, se hoje estamos aqui, é graças à pandemia, mas graças à amizade que eu tenho para com a Alice. E um dia, no meio da pandemia, passo em casa da Alice, com luvas, com mais não sei o quê, com álcool gel, e disse para a Alice, Alice, já viu que tem aqui uma câmara de filmar? E ela disse, já esqueci agora. E eu disse, não, esta câmara de filmar sempre esteve aqui. E ela, nesse mesmo dia, falou com a neta que vive em Inglaterra, falou com o neto que vive na América, e 2 ou 3 dias depois eu estou a ver televisão e aparece Alice Vieira em direto a falar sobre não sei o quê. As coisas que eu aprendi, pá, nem quero saber. E acho que é estas coisas que os netos, embora eu não seja neto da Alice Vieira, porque eu sou praticamente da idade dos filhos, é estas coisas que os netos podem fazer com os avós, mas os avós também têm que demonstrar vontade em aprender. E isto é uma coisa que a Alice faz sempre. A Alice nunca faz resistência à aprendizagem, a coisas que lhe sejam estranhas. Pode demorar mais. Tem que ter paciência da nossa parte em lhe explicar melhor. Mas depois também da outra parte, quando ela me quer explicar coisas antes do 25 de Abril, eu também tenho a mesma paciência que ela tem para me ouvir. Daqui uns dias tenho de explicar uma coisa para fazermos um texto, mas é daqui uns dias. Tudo bem. Eu estava aqui a ouvir-vos e estava a pensar algumas pessoas que não estão no Centro Social da Trafaria podem não conhecer a gênese do vosso trabalho em termos dos retratos contados, e eu acho que é uma história belíssima para contarem, e é um convite a verem o vosso site, porque realmente a nós chamou-nos a atenção por vários motivos, portanto pelo tributo que faz às pessoas mais velhas e ao valor que elas têm no desenvolvimento das pessoas mais novas. As vossas correspondências, por exemplo, acho uma delícia, até porque tocam, não sei se é propositado, se nem pode ser uma pergunta, mas às vezes acho engraçado, fiquei com aquele texto sobre o Dia da Espiga, em que o Nelson falava no Dia da Espiga e a Alice dizia, está bem, o Dia da Espiga, mas a mim o que me interessa é que maio para mim é o maio de 68, que está claro, porque eu às vezes dou-lhe a volta, então não quero falar daqui. Isso é interessante, não é? Porque por vezes há muito esta ideia de que a pessoa, porque é mais velha, sabe o que é o Dia da Espiga, ou tem pelo Dia da Espiga uma representação se calhar maior do que aquela que eventualmente tem, e as associações de ideias são isso mesmo, não é? E a pessoa, o mês de maio, para si, tem uma representação outra coisa. Exatamente, além do Dia da Espiga. E eu achei isso interessante, e acho que vocês fazem isso com muita graça, mas começava exatamente por aí, por vos pedir que contassem assim a duas vozes como é que chega, como é que pensaram neste projeto de Retratos Contados, que sei que começa com o Nelson, mas que, portanto, tem aqui uma parceira, penso que para a vida neste projeto. Só eu que conto. Eu começo a contar. Começo eu? Sim. Ok. Os Retratos Contados fazem 6 anos, agora no próximo Dia dos Avós. E nasceram porque na pesquisa que eu fiz na altura não existia nada que abordasse, pelo menos da forma como eu abordo, a temática dos avós e dos netos. Havia sites para tudo e mais alguma coisa, desde viagens, política, o baby booms e por aí fora, mas dedicados aos velhos não existia nada. Por outro lado, os velhos, se há uns anos eram muito excluídos, hoje cada vez são pessoas que estão mais presentes na internet, portanto que os miúdos mais novos já nem têm Facebook porque dizem que o Facebook é uma coisa de velhos, o que não deixa de ser em parte verdade, mas que bom que é uma coisa de velhos, porque os velhos há uns anos atrás nem sequer escolaridade tinham, portanto se hoje
Facebook é uma coisa velha, já é uma grande evolução. E então comecei a fazer algumas entrevistas a pessoas conhecidas, e isto só por uma razão, porque eu acho que o testemunho de pessoas conhecidas pode sempre ajudar a mudar algumas mentalidades. Não que uma pessoa desconhecida não tenha o mesmo valor, porque claro que sim que tem, mas é muito mais fácil quando olhamos para um Rui de Carvalho na televisão ouvi-lo do que se for uma pessoa qualquer da mesma idade a dizer precisamente as mesmas coisas. E então comecei a recolher alguns testemunhos, e um desses testemunhos foi a Alice Vieira. Conhecemos há praticamente 6 anos, numa tarde aqui na Sociedade Portuguesa de Autores, em que a Alice conta-me a vida dela quase toda, porque se fosse toda ainda hoje lá estávamos, mas eu achei aquilo só ali, com meia dúzia de palavras. A Alice é uma avó completamente desconstruída dos avós atuais, porque é uma avó que praticamente não conheceu os avós dela, é uma avó que ela própria diz que nunca quis ser avó a dias, ou seja, gosta muito dos netos, quer estar muito com os netos, mas não é escrava dos filhos ou dos netos neste caso. E nasceu ali uma grande amizade. Nesse mesmo dia tenho um pedido de amizade da Alice no Facebook. Passados uns meses diz que faz coleção de presépios, tem centenas de presépios, eu não queria ir ajudá-la a montar os presépios lá em casa, e pronto, e daí até hoje nunca mais nos separamos. Ela começou-me a chamar de avô, ou de avó, neto, e eu comecei a chamar de avô, da avó. Mas isto, os retratos... E há pessoas que acreditam. Há pessoas que acreditam, nós próprios às vezes já acreditamos. E estes retratos contados às vezes parecem um bocado como se fosse um polvo. Tem vários braços que fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas todas têm a mesma finalidade, que é a valorização dos mais velhos. Isto porque ser velho não deixa de ser um paradoxo. Ninguém quer ser velho e todos nós queremos chegar a velhos. Portanto, é que para lutar contra este paradoxo, para desmistificar isto de ser velho, que acaba por existir os retratos contados, que é o site, retratoscontados.pt, e Instagram e Facebook, onde são colocadas entrevistas, testemunhos, conversas do dia-a-dia, coisas que vão acontecendo. Agora, recentemente, comecei também a organizar, e não aconteceu há mais tempo devido à pandemia, comecei a organizar exposições. Tenho uma exposição do Rui de Carvalho, que está na Casa do Artista, que conta um pouco do muito, que é esta vida deste homem, que é o ator mais velho português no ativo, e é uma exposição que vai ser itinerante por todo o país. Outra exposição que está a acontecer em simultâneo é da Alice Vieira, portanto já sei que a Marta Batista, pelo menos, vai ficar já muito entusiasmada a querer ver essa exposição, porque também, através de fotos, conta muito a história da vida da Alice. A Alice, que faz este ano 60 anos de jornalista. 60 anos de jornalista é assim um marco muito, muito grande. E é uma jornalista que, como ela diz, que por acaso também escreve livros. E com esse por acaso já vão 40 anos desde da primeira edição da Rosa, Minha Irmã Rosa. E foi a partir desta amizade que realmente começamos a fazer outras coisas. E outro dos braços dos retratos contados foi precisamente este do Diário de uma Avó e do Neto. Os nossos e-mails, por si só, já davam um belo livro. Nós, cada vez trocamos um e-mail só para perguntar, vejo cá ter a que horas, aquilo vem por ali abaixo e depois já dá grandes conversas. Mas isto sempre foi assim, bem como aos nossos telefonemas. E no meio deste segundo confinamento, a Alice, que nunca gostava de estar em casa, passa a estar só em casa, e num dos telefonemas diz-me, estou desesperado de estar em casa, arranja-me coisas para fazer. E disse, olha, que tal começarmos a publicar algumas temáticas daquilo que nós escrevemos, publicar no site Retratos Contados e partilhar no Facebook. Isso parece-me lindamente. Vamos arranjando uns temas, ou pelas datas, ou pelo aquilo que estamos a pensar, ou pelo aquilo que temos na televisão, e vamos ver como é que as coisas acontecem. E nunca é assim. Realmente, a Alice é escritora há muitos anos. Eu não sou, nem nunca pretendi ser escritor. Mas escreve muito bem. Muito obrigado. Mas nunca tinha a percepção que existe público do lado de lá. E então publicávamos as coisas de uma forma muito ingênua, como se fosse só para a Alice ler e como se fosse só para eu ler. A verdade é que começamos a publicar textos que começaram a ter imensas partilhas, imensos comentários, e as pessoas a dizer, falem disto, falem daquilo, falem daquilo outro, e a coisa começou a ficar muito mais séria. De tal forma que agora, na próxima feira do livro, vai sair o Diário da Avó e do Neto em casa confinados, que tem a ver com o período de confinamento, os primeiros 3 meses deste ano, mas pronto, já são mais do que 100 capítulos que estão publicados no site e que são partilhados no site da Nova da Visão também e no suplemento do Jornal Sol, em que realmente
abordamos tudo e mais alguma coisa. É engraçado, a Sofia há pouco estava a falar do Dia da Espiga, outra data completamente diferente que nós temos é o Dia da Mãe. Para a Alice, o Dia da Mãe é o dia 8 de dezembro, para mim é o primeiro domingo de maio. E é estas coisas que acabam por ser muito engraçadas entre nós. Muitas vezes continuamos a escrever como se ninguém nos lesse, mas é a trocar ideias. Nunca ninguém dá razão ao outro ou tira a razão do outro, mostra é um ponto de vista completamente diferente, ou não, porque às vezes até pode ser o mesmo ponto de vista. Aqui o importante é realmente, ainda no outro dia me diziam isso, isso é um livro muito interessante para ir a lares. Eu disse, não, é um livro muito interessante para ir às escolas, que é para os miúdos não esquecer, levarem para casa e com os mais velhos folhearem o livro e que não o livro, apesar de marcar mais ou menos os dias, nós escrevemos como se fosse mesmo um diário, e se eu disser que hoje está a chover, é porque hoje está a chover mesmo. Tem ilustrações muito bonitas, pronto. Muito giras. Mas aí está, não é, como já me chamaram uma vez, não é um projeto com cheiro a naftalina, é um projeto com o cheiro ao dia de hoje, e que os miúdos podem levar para casa, não sabem quem é que foi uma Flor Bela Queiroz, mas a mãe e a avó podem explicar quem é que foi e quem é que é a Flor Bela Queiroz, que por acaso está retirada da televisão, mas que faz parte da nossa cultura. E ela gostou tanto da gente ter falado dela. Pronto, isto só para resumir, que não foi um resumo, foi uma longa conversa sobre aquilo que nós estamos a fazer os dois. Pronto, ele já disse quase tudo, portanto é isso. É verdade, quem faz o primeiro texto é ele, e depois manda-me e eu faço o meu. E às vezes, sim senhora, eu estou a ler aquilo e eu digo assim, não quero nada a falar sobre isto. E eu estava ali, outra razão. De maneira que vi e começo, sim senhora, mas olha, quer falar de outra coisa. E vamos falar de outra coisa, porque realmente aquilo não é sujeito a mote, quer dizer, há muitas vezes em que eu continuo, com certeza, eu também gosto daquele tema e falamos. Há outras vezes que, embora se ligue um bocadinho ao tema, não se liga muito. Mas, portanto, é outra visão, é outras coisas sobre aquele mesmo tema. E é verdade que, quando eu estava em casa, no princípio do confinamento, eu ia dando com a cabeça nas paredes, não é? Eu, às 8 da manhã estou sempre cá fora, e quando foi do confinamento a sério, que a gente não podia mesmo sair, e a partir do momento em que eu o trabalho para fazer, olha, eu todos os dias dizia assim, hoje é que eu vou fazer. Olhava para o relógio, 00:30, 1h, porque de repente comecei a ter tanto trabalho. E ainda hoje, para além dos textos, para os retratos com a história, para além dos textos do Nelson, eu trabalho para 4 jornais, eu trabalho para 2 revistas, eu trabalho, portanto, e isso é que faz bem à nossa cabecinha. Isso, não há nada com isso. E, portanto, foi com ele que realmente este projeto. E também, logo ao princípio, ainda não estávamos confinados, não é? Às vezes nós íamos a pé, por exemplo, íamos a pé para a Avenida Abaixo, ou íamos ao Politeano, ou qualquer coisa, íamos sempre a pé. E havia muita coisa daquela avenida que ele nem sabia o que era. Eu digo, sabes o que é aqui? Não. E pronto, eu fui contando a história toda, das coisas todas que havia na avenida, do Parque Meia, enfim, tudo o que havia por ali que eu nem fazia ideia, porque ele é muito novo, parecendo que não. E portanto, isso também me agrada um bocado, de fazer com que outras pessoas fiquem a saber coisas importantes, que eu acho que são importantes da nossa terra, da nossa cidade. Ele, quando vier cá, ele vem muitas vezes à Ericeira, mas quando vier cá, mesmo a sério, eu tenho uma data de coisas para lhe mostrar que ele não sabe. E pronto. Mas... E a Alice toca aí num aspecto que é muito importante e que também nós temos falado sobre isso, que tem a ver com as questões do envelhecimento ativo, não é? Claro, é isso, sabe? Em que a Alice dizia, não, eu sou jornalista, alguém dizia, foi jornalista? Exatamente. Não, eu sou jornalista. Sou e continuo a ser. Exatamente. E de resto, eu reformei-me. Aqui, eu tenho 78, eu devo-me ter reformado para aí há 3 ou 4 anos, e porque o meu filho se lembrou e me disse, tu não devias já estar reformada. Não devia. Era que ele tratou de tudo, eu reformei, dá-me de jeito à reformada, os transportes são mais baratos e coisas assim, mas faço ainda mais do que fazia, quer dizer, não quer dizer que tenha deixado de fazer fosse o que fosse, mas já estou reformada. Agora, tem que ser um envelhecimento ativo, nós não podemos estar parados assim, a olhar, há sempre qualquer coisa para nós fazermos. Olha, eu tenho uma tia com 96 anos, 96,
ela já andou no Transiberiano, ela já viveu na China, e hoje é a mesma coisa. Quando acabou o confinamento, eu liguei e disse, onde é que eu vou? Ao cabeleireiro! Onde é que saiu de casa? Que ela pinta o cabelo de loiro e não sei o que para o cabeleireiro. Está ótima. Porque nós temos que saber lidar com o envelhecimento. Claro, há coisas que nós fisicamente já não podemos fazer, não é? Mas sabemos fazer outras. Por exemplo, eu lembro-me sempre, quando eu vivi em Paris bastante tempo, e vivia com a minha prima, que era a Maria Lamas, que já tinha bastante tempo, nessa altura. Tem uma biblioteca em sua homenagem. Exatamente. E ela, e havia amigos muito simpáticos que diziam, Dona Maria Lamas, não sei o quê, o que importa é a juventude de espírito. E ela dizia assim, pois é, meu filho, mas a juventude de espírito não me ajuda a descer escadas. Pronto, a gente já sabe que há coisas, que se calhar já não pode fazer muito bem. Não faz essas, faz outras, não é? E como dizia a Aline Nelson, as avós cada vez são avós mais novas e têm a sua vida. Eu lembro uma vez, na escola da minha neta, ela ainda não estava em Inglaterra, ainda não, tinha vindo cá a Portugal, e na escola da minha neta estavam a me perguntar pela avó, o que é que a avó fazia. E ela dizia, a minha avó, a escritora, a minha avó não sei o quê. E a minha avó tem agora um namorado. E a professora e os miúdos ficaram todos a olhar. Porque é que a avó não vai ter um namorado? Mas com certeza. Então, e isso muitas vezes choca um bocadinho as pessoas não estão muito habituadas. E por acaso agora não tenho nenhum namorado. Mas aqui é só por acaso. Espera aí. Mas há aqui uma empregada no restaurante que eu gosto muito, que é brasileira, e que já disse que até eu me ir embora me arranjava um viúvo rico. Mas se ela me arranjar um viúvo rico, logo se vê. Pronto. Não, mas quer dizer, temos que... Não nos podemos... Há uma expressão que é, não nos podemos deixar ir abaixo. Eu tenho 78, que bom! Quer dizer, já cheguei até aqui. De resto, os chineses, por exemplo, só começam a festejar os aniversários depois dos 80, que é um ano que foi ganhar à morte, o outro ano que foi ganhar à morte e por aí fora, não é? Portanto, e hoje, repara, vocês são todos muito novos, mas no meu tempo, uma mulher, pai, eu já nem digo 70, uma mulher, pai de 40 anos, já era velha. Eu lembro perfeitamente de ver as minhas tias todas, então se enviuvavam com os lencinhos pretos à cabeça, já não faziam nada, eram velhinhas, tinham pai de 40 anos, não é? E hoje isso não acontece, não é? As pessoas são jovens muito mais tempo e devem fazer por isso, também é verdade. E até a sociedade é completamente diferente. Antigamente uma mulher que ficava viúva aos 40 anos ficava de lenço na cabeça e meias pretas para o resto da vida. Hoje uma mulher com 80 anos, se quiser sair para fumar e ir à noite para namorar, já não é em Lisboa, obviamente, não é em todos os sítios, mas já não é olhada como era antigamente. A sociedade já, felizmente, a sociedade já evoluiu bastante. E aqui também, já podem ir fumar para os cafés aqui, porque em 1942, durante a guerra, aqui a Ericeira recebeu 3.000 refugiados da Polónia e da Alemanha. E passado um bocadinho, as mulheres cá da terra já estavam todas a fumar nos cafés, a sair sozinhas, e deram-se todos muito bem. Portanto, cada um ensinou coisas uns aos outros. Foi isso. Depois, há sítios onde ainda não é assim, muito bem visto, mas as pessoas têm a idade que têm, não é? Não estão velhas. Olha, e quando vê assim, as instituições como a nossa e os serviços que são necessários criar ou reformular no futuro para pessoas que querem manter um envelhecimento ativo, não é? Portanto, que sugestões é que nos dá? Vocês é que sabem, é que nos têm a dizer a nós, que é dizer vocês. Mas no fundo é tudo aquilo que nós tivemos aqui a dizer, isto parte tudo do contacto com as pessoas, do contacto com velhos ou não muito velhos. Eu conheço gente que, com 100 anos que tem no bilhete de identidade, tem para aí 40. E somos velhos. É verdade. Eu até muito conhecido, mas eu não falo isso. Mas, quer dizer, são muito sérios, são não sei o quê. Caramba, animo um bocadinho. E eu animo muitas pessoas, isso é verdade. Sim. Quando começou o confinamento, mas não sei o quê,
O meu irmão, que tem menos de 2 anos que eu, mas é assim, não, ligou-me, isto vai tudo morrer, isto vai... E eu disse, olha, ou tu estás farto. Depois passei-lhe a telefonar todos os dias para o animar, agora está animadíssimo. E isso também é outra coisa. Eu tenho uma lista de amigos para quem eu telefono uma vez por semana, exatamente para isso, para os animar, porque eles estão velhos, já ninguém fala com eles. E eles, agora, quando eu ligo para eles, ainda bem que me ligaste, já ninguém me ligava há não sei quantos anos, e não sei o quê, ou há não sei quantos meses, e isso é muito bom. Todas as semanas eu ligo para esses, e são poucos, também 5 ou 6, mas que já têm, quer dizer, são todos mais velhos que eu, que eram muito conhecidos, ou porque estavam na política, ou porque eram atores, ou porque eram da televisão, e hoje já ninguém fala deles, já ninguém sabe quem eles são. E ficam muito contentes só com o telefonema. Eu ligo para eles e estou ali a conversar, e rimos de umas coisas, lembramos de outras, e isso também é importante, o contacto com a pessoa, nem que seja por telefone, mas dizer à pessoa, eu estou aqui, tu não estás esquecido. Eu lembro-me que uma vez houve um político, um nome que pode não gostar, não interessa, que foi entrevistado pela... Era naquele programa, até muito giro, primeira página da televisão. E quando aquilo acabou, eu liguei-lhe e disse, gostei tanto de ouvir. E ele só perguntava, achas que as pessoas ainda se lembram de mim? Questão é essa, achas que ainda se lembram? Achas que ainda se lembram do que eu fiz? Eu disse, também se lembram, então, e agora com essa entrevista ainda se lembram mais, e não sei o quê, porque é aquele receio, já ninguém sabe quem eu sou. E em muitos casos isso acontece, não é? As pessoas também esquecem com muita rapidez, e temos que os animar um bocado, vamos lá, mas claro que sabem quem tu és, anda cá. É isso. É interessante, porque nós ainda há bem pouco tempo estávamos à conversa com a Simone de Oliveira, e a Simone dizia-nos que custa muito ir à televisão, principalmente se for de manhã, porque sempre custou, foi de sair à noite, e de manhã custa-lhe muito ir para a televisão, mas que se não for à televisão as pessoas esquecem-no. E eu disse, mas como é que alguém esquece a Simone de Oliveira? E ela disse, não, e é verdade que as pessoas esquecem. E a realidade é que ainda há pouco falei da Flor Bela Queiroz, mas outro caso de muita fama no passado foi o António Calvário, que eram inundados por multidões, para andar 1 metro precisavam quase de meia hora, e hoje o António Calvário sair à rua, praticamente ninguém sabe quem é. E isto, para quando a pessoa esteve lá em cima e hoje praticamente passa e ninguém o reconhece, acaba por ser bastante deprimente. E a Flor Bela Queiroz a mesma coisa. Aliás, se não fossem as polémicas da Flor Bela Queiroz, já não aparecia na televisão há esse tempo. E realmente as pessoas acabam por se esquecer com muita facilidade de quem... Até porque as coisas hoje acontecem muito à velocidade da luz. Se nós estamos agora com a televisão desligada, aquilo que está a dar agora, quando nós vamos ver logo, já faz parte do passado. E isto realmente acaba por tudo ser muito rápido. Mas aquilo que tinham falado há pouco ao início, de juntar gerações mais velhas com gerações mais novas, eu acho essencial para o vosso trabalho. Eu ainda há bem pouco tempo estive reunido com a direção da Casa do Artista, e o que eles estavam a dizer que iam começar a levar agora à Casa do Artista são as gerações mais novas de atores, para conviverem com aqueles mais velhos, não só para se sentirem valorizados, como uns contam histórias a outros, e acaba por haver ali uma fusão entre as gerações, e todos temos a aprender sempre uns com os outros, e é o que eu costumo dizer, 1 hora de conversa com a Alice, com a Simone, com o Rui de Carvalho, equivale a ler um livro daqueles de 300 páginas, porque aquilo que a Alice há bocado estava a falar, nós irmos a pé da casa da Alice, que vive aqui no Saldanha, até ao Politeama, da casa da Alice até ao Politeama, ela conta uma história de Lisboa, e sem sairmos de uma avenida. Nós passamos à porta do hotel, do... Hotel Vitória. Do? Qual? Do Hotel Vitória, Hotel Tivoli, qual é que tu queres? Cá em cima, onde era o Avis. O Avis? O Avis. Isso não é na Avenida da Liberdade. Isso é não, mas cá em cima, saímos da casa da Alice, onde era o Monumental. Conta-me logo histórias sobre o Monumental à época. Hoje acho que vai ser um hotel, ou o que é, mas já foi um centro comercial. Sim. Para mim, eu ainda me lembro do edifício antigo, mas lembro-me assim de uma forma muito remota. O Avis era o Sheraton. O Avis agora é o Sheraton. Onde é o Sheraton? Onde eu fui falar com a Maria Callas, tinha eu 15 anos.
E depois passamos ali pelo Palácio Souto Maior e a Alice diz que se lembra das crianças que viviam lá naquela casa a brincar. Eu ia lá brincar com eles. E tudo isto, e depois passamos onde era o Diário de Notícias e ela diz que havia ali uma cabine telefónica onde saiu, quando foi o 25 de Abril, para ir telefonar para os outros jornais. E tudo isto num percurso até ao Politeama. Aliás, depois quando chegamos ao Politeama, ela vai-me contar as histórias quando ia para lá com 8 anos e com 6 anos mascarado. Carnaval. No Carnaval, para as tias ganharem bilhetes para ver as peças. E isto, estamos a falar de 40 minutos de trajeto. E quando eu pergunto se ela quer ir de metro, ela diz que quer ir a pé. Mas eu agora com a pandemia nunca mais andrei no metro. Também é por isso. Mas gosto muito de andar a pé, isso já sabes. Sim, a pé é que a gente conhece as coisas. Sim, e anda muito depressa. Pensa que eu tenho idade dela e ela vai sempre a correr, eu tenho que ir a correr atrás dela. Olha, a minha neta um dia, eu ia para fora. E ela vinha cá atrás. Olha lá, quê? Olha lá, ela para mim. Mas tu pensas que eu tenho a tua idade ou quê? Eu saí à frente, ela ainda vinha cá atrás. E neste projeto, os Retratos Contados também têm dado oportunidade a outras pessoas da sociedade civil, portanto, para contarem também as suas histórias sobre os seus avós, não é? Sim, qualquer pessoa pode mandar fotos e escrever textos sobre os seus avós, porque aí está. O que a Isabel Stewell, ao princípio do meu site, caracterizou-me de uma forma muito à Isabel Stewell, e eu acho que ela tem plena razão. Ela diz que eu estou a construir uma biblioteca de avós. Que é um projeto com um pé no passado, outro pé no presente e com os olhos postos no futuro. E, no fundo, eu acho que realmente ela resumiu de uma forma muito inteligente aquilo que eu faço, nem eu próprio me tinha lembrado disso. E o site mostra a nossa sociedade e conta histórias da nossa sociedade através do olhar dos avós e dos netos, porque realmente, de geração para geração, as coisas vão mudando e a mudança não tem que ser negativa, bem pelo contrário, mas tem que sempre pôr os pés no passado também para perceber como é que chegamos aqui. E hoje, se eu consigo falar praticamente, se calhar com todas vós, sobre as páginas amarelas, as gerações mais novas não sabem o que é que são as páginas amarelas. Se calhar elas também não. Não sabemos. As brancas. Olha, mas já agora, Nelson, os seus dedos. Depois, e hoje servem para embrulhar castanhas. Que é que a Isabel Stewell é tão esperta? Porque foi minha estagiária no Diário de Notícias. Ora, aqui está. E é tudo isto, porque a Alice, quem conhece a casa da Alice, sabe que ela tem coleções e coleções e coleções de postais. E ainda há bem pouco tempo recebeu postais, não é? Envia postais. Ainda há bem pouco tempo recebeu uma jornalista atual na sua casa para fazer uma reportagem para a RTP. E a Alice estava a falar com ela em off sobre os postais e a rapariga perguntou: para que é que servem os postais? E realmente não servem para nada, não é? Porque aos dias de hoje é quase como perguntar para que é que serve um fax. O fax não serve para nada. Mas à época o fax serviu para muita coisa. Oh, se serviu. Era um e-mail? Eu lembro quando o fax entrou no Diário de Notícias, a alegria que aquilo foi. E eu, quando vejo fotos antigas da Alice, eu morro de inveja, e aqui o inveja é uma inveja branca, como é óbvio, porque devido à família da Alice, a Alice tem aquilo que muitos da minha idade não têm, que é centenas de fotos de infância. A verdade é que hoje corremos o mesmo risco. Ninguém tira fotos com uma máquina fotográfica, toda a gente tira fotos pelo telefone, mas se aquele telefone, ou se aquele disco rígido, ou se aquele disco do telefone desaparecer, as pessoas perdem as fotos todas. Portanto, parece que aquele clássico de tirarmos fotos é uma coisa já em desuso, mas se calhar é bom que não seja tão em desuso quanto isso. Mas já não fazemos isso, para não? E um dia eu estava, aí está, como eu escrevo e recebo, sei lá quantos postais e cartas, eu estava no correio e estava um rapaz à minha frente com uma carta e disse: veja lá se está tudo bem. Tá, mesmo tudo bem, tudo. É que lá eles disseram, lá os patrões disseram para eu pôr uma coisa, mas eu não sei já o que é que eles me dizem. O que era? Remessa. A rapariga diz assim: remetente, é isso. O que é remetente? Bom dia, boa tarde. Dia. Olá, boa tarde. Meu nome é Dulce Vieira. Olha, deve ser minha prima. Provavelmente porque eu copiei uma ideia sua, porque eu ouvia dizer, um dia também a encontrei no Corte Inglês e andei um bocadinho atrás de si.
Via, eu pensava, Alice Eu estava Vieira. sempre no Corte Inglês, Dani. Andava então, olha, houve um dia no Natal que eu vi às compras e andei um bocadinho. E depois quero lhe dizer que eu também tenho essa mania dos postais, porque eu ouvi a senhora a falar de uma entrevista Também. dos postais. Eu ainda hoje, claro. E faço, acho, e quem recebe adora, porque acho que é mesmo importante. E copiei da Alice Vieira. Obrigada. Não, os meus recebem. E Olha, aqui na Ericeira até acontece uma coisa assim muito, muito engraçada, se calhar eu não devia estar a contar isto, mas é assim, as minhas amigas aqui na Ericeira, a esmagadora maioria das minhas amigas têm bares, e eu estou lá sempre caída, não é? E que há tempos uma delas ligou-me e disse, tens aqui uma carta para ti. Aí, porquê? Porque o carteiro passou por aqui e disse, olha, ela está sempre aí caída, entregue-lhe. Está a ver a minha reputação aqui na terra. E pronto, é assim. Eu ia perguntar às nossas colegas, e abrir aqui à participação, aos comentários. O Nelson avisou-me que este seria um encontro informal e, portanto, é uma conversa, claro, que deve decorrer assim sem grandes planos, e queria dar aqui a oportunidade às colegas, se calhar a Isabel Martins, do apoio domiciliário, também expressar aqui o que lhe vai na alma com estas coisas que tem estado aqui a ouvir. Estou a adorar. Tive aqui umas interrupções com o telefone, mas acabei por não conseguir desligar, não é? Era um bocadinho na chamada e um bocadinho a ouvir-vos, porque de facto eu estou mais que emocionada. E até estou meio com lágrimas nos olhos, porque lembrei-me muito dos anos em que eu ia passar férias, que eram os 3 meses de férias, a casa dos meus avós. Na altura era 3 meses. Eu fui criada em Lisboa, com os meus pais, mas mal como no primeiro dia de férias, eu ia para Bragança e passava as férias em casa dos meus avós. É uma terra muito bonita, Bragança. E eu cresci com os ensinamentos da minha avó e aprendi muita coisa com estudantes que ela recebia lá em casa, ajudava aquelas famílias pobres de aldeias próximas de Bragança, que para estudar precisavam de alojamento. Exatamente. E não podiam pagar. E então a minha avó recebia-os lá em casa e eu aprendi imenso com as 2 gerações. Exatamente. Eu aprendi com a minha avó e aprendi muita coisa também com a malta mais velha que ela tinha lá em casa. Não, e hoje eu vejo coisas na Pinterest, na internet, que a minha avó me ensinou há muitos anos atrás. Eu tenho 59 anos, portanto, já foi há alguns anos atrás. E eu acho muita piada. Olha, a minha avó ensinou-me a tratar as nódoas, aquelas coisinhas, né? Aquelas mesinhas, até a tratar do cabelo, a tratar dessas coisas todas. Pois. E agora eu vejo estas coisas na internet. Claro. Eu acho imensa piada. Não, mas é engraçado que eu ainda há bem pouco tempo falei disso com a Alice numa das nossas crónicas, não sei precisar se for há 2 ou 3 semanas atrás, mas que foi agora com esta mudança das embalagens e de quando se vai ao supermercado se paga embalagem, se não se paga embalagem. E nas nossas crónicas eu abordei que as minhas avós, eu fui habituado a ir com as minhas avós às compras e elas tinham o saco do pão, sempre à porta, era um saco de rede onde as frutas vinham todas juntas e não se chateavam umas com as outras, e entretanto, de lá para cá, foi uma história com o plástico que hoje dizem, temos aqui uns sacos de rede. Eu penso até os meus avós eram muito mais inteligentes do que foi a geração dos meus pais, porque a história, quando dizem que hoje podemos ir comprar coisas a granel, os meus avós sempre compraram coisas a granel, nem havia outra forma das pessoas comprarem. Claro, isso era verdade, exatamente. Depois houve ali a geração dos nossos pais, a seguir ao 25 de Abril, que as coisas foram feitas de outra maneira, a evolução nesse sentido não parece que tenha sido muito positiva, porque eu costumo dizer muitas vezes à Alice que a única geração, a única obrigação que nós temos de deixar às gerações futuras é um planeta saudável. Não nos interessa deixar-lhes carros, casas, bens materiais, se depois não tiverem onde viver. E realmente a geração dos meus avós, nesse sentido, com a poupança da água e da forma como faziam as coisas, eram muito, muito, muito práticas e muito mais inteligentes do que aquilo que foram as gerações a seguir. Só tenho pena, e tenho mesmo muita pena, é que os mais velhos não pensem todos como a Alice Vieira, porque ficam muito fechados, nem é preciso estarem nos lares,
mesmo nas suas casas, fecham-se na sua casa, só pensam nas suas doenças. Toda a gente tem doenças. Toda a gente, independentemente da idade, toda a gente tem doenças, não é? Mas ficam... Eu lembro de ter uma tia, porque eu fui criada com os meus pais e andei por vários tipos. Eu tinha uma tia que só saía de casa. Para quê? Para ir a uma tabacaria que havia lá em frente e dizia ela, gosto muito de lá estar, porque ali falamos de doenças. Ela só gostava de falar de doenças. E tinha sempre a mania que estava muito doente. Tanto assim que os meus namorados, quando queriam fazer boa figura, quando chegavam ao pé delas, diziam assim, ai, dona Toninha, tem tão mau ar, a senhora deve estar doente com certeza. Se lhe diziam, com os pés... Estavam feitos. Agora assim, ai, pois tenho, ela, pois tenho. Nem nada, ela morreu com 80 anos, ou mais que foi, e nunca teve, mas tinha aquela mania que estava doente e que só queria falar de doenças e coisas assim. Mas a gente aí, esses têm de espicaçar um bocadinho, sabe? Porque alguns até dizem, até parece mal eu fazer determinadas coisas. Dizem que eu já não tenho idade. Minha filha acha mal eu ir ao cinema, a minha filha acha mal, eu agora sair. Mas é que era o que faltava, não é? Pronto, era o que faltava mesmo. Mas isso obriga as pessoas a fecharem-se no seu casulo. Eu estava aí, mas a gente estava a falar nisso. Eu tenho uma tia que tem 96 anos, 96. Ela, como eu estava a dizer, quando acabou o confinamento, a primeira coisa que ela fez foi ir ao cabeleireiro, para se pintar loira, que ela anda sempre loira, ela anda sempre vestida de encarnado, ela quer lá saber, e fiquei bem, ainda por cima, mas quer lá saber, as pessoas têm a sua idade e fazem, era o que eu estava a dizer, a gente já tem uma idade, quando nós chegamos à minha idade, tenho 78, a gente já tem uma idade em que faz aquilo que quer, não é? Era o que faltava, agora os outros andarem a mandarem nós. Alice, aqui, mas o problema não está na idade só. O problema está nas próprias pessoas que muitas vezes querem que alguém mande nelas ou elas próprias. É a tal história portuguesa que é a minha cruz. E, aliás, ainda há bem pouco tempo, e foi a Alice que me alertou, na RTP estava a dar um programa sobre envelhecimento. Não é o 6 às 9, mas era qualquer coisa do género. E havia uma senhora, por acaso muito bem vestida, com os seus 70 e tal anos, que dizia, Deus devia se lembrar de nós no mesmo dia que leva os nossos maridos. E eu pensei, que horror, deve ser das poucas pessoas que dizem isso, porque muitas vezes é precisamente o contrário. Mas a vida dela acabou no dia que a vida do marido acabou. Isso há muito que acontece assim. Isso a gente para muitas começa naquele dia, para muitas a vida começa naquele dia. Mas isto é a conclusão, que parece que não há vida para além daquilo. Pois, é isso. O trabalho de todos nós, as pessoas, repara, tudo isto. Eu tive muita sorte dos maridos que tive, também é verdade. E a minha vida era a minha vida e a vida deles era a vida deles. Um era jornalista, o outro não, mas mesmo tendo a mesma profissão, eu tinha a minha vida e ele tinha a vida dele. Eu lembro-me uma vez, entrar o chefe lá na redação de notícias, precisava que no dia seguinte alguém fosse a Madrid fazer não sei o quê. Quem é que quer? Eu disse, quero eu, pronto. Houve uma colega minha, muito feminista, lá na redação, que olhou para mim e disse assim, mas tu não perguntaste ao teu marido se podes ir. Quê? Quando chegar a casa, digo-lhe que vou. Não vou agora perguntar se posso ir, era o que faltava. E connosco foi sempre assim, ele também tinha a vida dele, fazia as coisas, eu fazia as minhas, porque não pode ser estarmos dependentes do nosso marido, então isso é que era bonito, isso é que era o que faltava. Também os nossos casamentos deram muito bem, ainda 43 anos, eu 11, portanto, demos muito bem assim, mas também muitas vezes é isso, o marido, não sei o quê, muito que a gente gosta, e eu tive uma paixão enorme por isso, a vida continua, não é? E é o que eu digo sempre, eles até hão de gostar de nos ver a trabalhar, sim, de nos ver a fazer coisas, e a não estar, coitadinho, morreu, agora já não faço nada. Sim, e é aquilo que a Alice diz muitas vezes, que bom que esta pessoa surgiu na nossa vida, não é? Que pena que esta pessoa já não está na nossa vida. Morreu. Eu disse, pois, e tenho muita pena dos dois, mas eu digo sempre, aquilo que eu digo é, que bom que foi termos tido ainda estes anos todos na nossa vida. Isso é que a gente deve, e eu digo sempre isso. Eu, quando é o aniversário deles, ou não sei o quê, eu digo sempre, eu recordo sempre em alegria. Eu nunca os recordo, morreu, que horror. Não, que bom que foi. Viveram 30 anos comigo, viveram 10 anos comigo, os dois até morreram. Quer dizer, que bom que foi, não é? E que bom que foi ter tido umas paixões, já há pessoas que nem matei. É isso que nós...
O que nós devemos fazer não é ficar acabrunhadas, acabou a vida. Não acabou, não acabou. De resto, olha, o meu filho e os meus netos viveram há muito tempo em Chicago. E diante da nossa casa havia assim uma igreja, não sei se era metodista, não sei, uma igreja em que tinha um cartaz logo à entrada, em que dizia, isto em inglês soa melhor, mas dizia assim: nunca ponhas um ponto final onde Deus pôs uma vírgula. A vida não acaba. A vida tem sempre outras coisas para nós fazermos, não é? Não é preciso dizer, pá, pronto, acabou-se tudo. Não. E essa frase ficou um bocado dentro, eu ando sempre com ela, ando sempre a citá-la, porque é muito verdade. Há sempre uma vírgula, a vida continua. Não, isso não sou eu. Claro, eu morri um dia como todos nós, evidentemente. Pronto, mas quando eu morri, olha, eu tinha um colega no Diário de Lisboa, um grande colega, muito bom colega, todos, até hoje, não há ninguém que tenha estado no Diário de Lisboa que diga mal dele, ninguém, e era nazi, era o Félix Correia, mas é que toda a gente o adorava, ele ensinou-me coisas assim. E quando eu estava já muito mal para morrer, no hospital, eu e o meu marido, estás a ver, o meu marido que era comunista, nunca falhámos um dia a ver o Félix Correia, a estar lá, ele já estava muito mal, e nós vínhamos a sair, e ele disse: Mário, eu vou, mas eu vou com o papinho cheio. Eu também acho que quando for, também vou com o papinho cheio, isso é verdade. Não, e isto é muito importante o que a Alice está a dizer, porque há muita gente que no dia que se reforma fica em casa sentada no sofá, espera que a morte chegue. E a morte é daquelas coisas que nós não precisamos de esperar, porque a única coisa garantida na nossa vida é que nós vamos morrer. Portanto, quando mais tarde ela chegar, melhor é. Portanto, ficar sentada no sofá, a olhar para os programas do Daytime à espera que a morte chegue, acho um objetivo... Morte chega mais depressa. E acho que é um objetivo de vida, que no fundo é um objetivo de morte, muito pobrezinho. E para mim o que é de sublinhar sempre é os exemplos que tenho da Alice Vieira, do Rui Carvalho, de tantos outros. E da semana passada estive à conversa com o Rui Carvalho lá na exposição na Casa do Artista, e ele estava-me a dizer, aliás, eu partilhei essas fotos no Facebook dos Retratos Contados e teve imensos comentários e imensas partilhas, tinha vindo de Mérida, de estar a gravar um documentário com a Eunice Munhoz, ambos com mais do que 90 anos, na semana em que em Mérida teve 35 graus ou 36, e eles lá foram para Mérida e agora ainda vão para a Grécia, e eu acho aquilo fabuloso. Ela sem voz, ele está para as curvas, está com a peça de teatro ali 3 dias por semana, agora vai fazer uma tour por Portugal inteiro, e é isto mesmo. Aliás, eu mais a Alice, se não foi a última, foi das últimas entrevistas que a Celeste Rodrigues fez, foi a noite. E ela... Isto 3 ou 4 semanas antes do último espetáculo que deu, e ela morreu pouco depois desse espetáculo, e ela estava-nos a dizer: eu não tenho telemóvel, mas não tenho telemóvel não é porque não saiba trabalhar com ele, porque sei, mas era o que mais faltava, era sair da casa de fados às 3 da manhã e o meu neto saber para onde é que eu vou para onde eu quiser. E isto eu acho maravilhoso, alguém na altura que tinha 94 anos, ela morreu com 95, ter aquela postura de vida. E dizem: olha, ainda agora me fizeram os contratos, acham que eu vou viver até aos 100, fizeram um contrato para 8 anos, e acho isto maravilhoso, porque a perspectiva de vida deles é mesmo essa, a vida termina quando tiver que acontecer. E o Rui de Carvalho chora muito não, sente muitas saudades da mulher, e ele ainda há bem pouco tempo disse na RTP, que quando morrer, quer que as cinzas dele, juntamente com as da mulher, vão para a Ilha da Madeira, mas diz aquilo com saudades da mulher, mas que quando acontecer, acontece. Não é que tem que ser já. Não, quando mais tarde for, melhor é. E depois vejo tantos atores que dizem que são atores que eles nunca vão ser nada, a dizer que estão cansados, porque trabalham 3 dias por semana, e ele diz que nunca está cansado, porque é aquilo que lhe dá vida. E que bom que trabalha 3, 4, 5 dias por semana. Portanto, é ver o copo meio cheio ou meio vazio. A verdade é que depois esses atores... Porque os atores querem morrer no palco, não é? Portanto, eu ouço muitas vezes... Houve uma que morreu quase e foi muito mal, eu acho que... E, aliás, o Manuel Lisgocha, no Conta, me perguntou-lhe isso, se ele queria morrer no palco. Ele diz que não faz questão, mas se morrer não faz diferença. Portanto, ele diz que quer morrer onde Deus quiser que ele morra. Não tem que ser propriamente no palco. O que ele quer é trabalhar
até porque financeiramente também lhe faz falta, e as pessoas não podem achar que as pessoas por terem 90 anos e por trabalhar a vida toda estão cheias de dinheiro, porque o cheio de dinheiro muitas vezes não existe. Aqui tem que estar cheios de força de trabalhar. E é o que ele está. E que o dinheiro continua a fazer falta para o seu dia-a-dia. Mas mesmo que não fizesse falta nenhuma, é o palco que lhe dá a vida. E no dia... E eu tenho tido esta experiência muito, seja com escritores, seja com atores. Muitas vezes nós chegamos para o testemunho e a pessoa está muito encartelhada. Mal se acende a luz, é como se existisse ali uma força do além, em que a pessoa desata a falar e eu pensei, esta pessoa que parece não ia dizer nada, de repente ficou cheia de vida. E isto acho tão positivo, e muitas vezes o que as pessoas precisam é de alguém que lhes dê atenção. Pois é isso, é animá-las, se elas subirem. Eu estava aqui a pensar, porque temos aqui várias educadoras presentes e nós tentamos trabalhar ao máximo esta literacia das crianças para a valorização da experiência que as pessoas mais velhas têm e que lhes podem passar e que podem ser importantes na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, não sei até que ponto é que também não deveríamos pensar em trazer estas pessoas que têm um envelhecimento verdadeiramente ativo e muitas vezes com doenças crónicas associadas, não é? E isso não as demove, também para fazer este ativismo junto de pessoas que acabam de se reformar ou que, não é? Eu acho que é uma dimensão que se calhar não nos ocorre tanto. Sim, eu tenho um amigo aqui na Ericeira, já há muitos anos, que andava nas caminhonetas, picava bilhetes. Ele nem era o condutor, picava bilhetes. Reformou-se. E a única coisa que aquele homem sabia fazer era picar bilhetes. Reformou-se, ficou sem saber fazer nada. E ele estava... E eu disse assim, mas olha, encontrou um lugar num hotel, é porteiro do hotel, fala com as pessoas e pronto, porque conseguiu realmente ultrapassar isso, porque muitas vezes as pessoas reformam e não sabem o que é que vão fazer, não é? E a gente tem que trabalhar. Não é? Eu acho que estas pessoas podem ser um bom exemplo para o vosso trabalho. Aliás, eu tenho uma experiência que jamais irei esquecer, que há uns anos atrás fui convidado pela Câmara de Almodóvar para ir fazer uma tertúlia com o Rui de Carvalho e o Fernando Pádua, dois jovens com 92 anos, que era o que eles tinham na altura. E eu ia ser o moderador da conversa. E eu pensei, olha que belo trabalho que me arranjaram, o que é que eu vou perguntar? Porque não havia grande coisa para perguntar, mas afinal a eles também não é preciso perguntar grande coisa, porque peguei em 2 ou 3 tópicos e todas as pessoas que estavam a assistir, na altura eram umas 60, hoje era uma coisa impensável, mas vamos acreditar que num futuro próximo é possível reunir 60 pessoas novamente. E aqui a misericórdia, Nelson. Aí está. E aquelas pessoas ficaram ali deslumbradas ao ouvi-los a falar sobre a alimentação saudável, sobre o envelhecimento ativo, sobre aquilo que a Alice falou há bocado, porque quando nós perguntamos ao Rui de Carvalho se está disponível para namorar, ele não diz que não. Claro, olha. Acho isto fabuloso e muitas vezes trata-se apenas de ter alguém para lhe fazer companhia. E o fazer companhia não é ser empregada, é fazer companhia, é ouvi-lo. E isto nós fazemos no diário da avó e do neto. E isto aqui não é pelo mérito de ser nosso, mas realmente o que nós precisamos é de trazer temas para cima da mesa, mas que unir as novas tecnologias que existem hoje à sabedoria das avós. E quando se fala da forma antiga de tirar água, que a avó pode estar a contar ao neto, se o neto for pesquisar à internet, podem os dois estar ali, até que haver disponibilidade da avó e do neto para isso. Mas à volta de vários temas, pode-se passar horas ao pé do computador em que a avó está a passar ensinamentos ao neto, mas o neto também está a passar muitos ensinamentos à avó. E isto, nós hoje conseguimos ir ao Louvre sem sair de casa, coisa que há uns anos atrás não era possível. Portanto, por que é que não uma família se juntar à volta de um computador e ir explorar ali uma temática? E, no fundo, é isto que nós também temos estado a fazer com este nosso diário. Porque a Alice diz muitas vezes, e eu também ouvi isso, quando morreu o Mário Soares, estava a passar o funeral, e estava uma avó e um neto a ver passar o cortejo. E perguntam ao miúdo se sabe quem é que ia ali. E ele disse, acho que era um velho do PS. Claro que era um velho do PS, mas muito mais do que um velho do PS, foi 2 vezes Presidente da República, foi 2 vezes Primeiro-Ministro e é o pai da democracia. Portanto, se aquela avó aproveitar a conversa para dizer ao neto, não é preciso uma forma chata,
Não é... Lembras-te? A avó sabia. Porque a avó sabia, claro. A rapariga da televisão, da RCP, falou com ela e ela sabia tudo. O miúdo é que não. Claro. E eu acredito que muitos miúdos hoje não sabem quem é o Ramalhianos. E isto, não, quem não está na televisão, aliás, a maior parte dos miúdos tem na televisão, mas isto parece que quem não está na televisão é esquecido, e são temas que nós não podemos esquecer aquilo que o Ramalhianos fez a seguir ao 25 de Abril. Portanto, se hoje existe democracia, que não é um dado adquirido, e nós ouvimos a falar nisso na televisão diariamente, tem que perceber o que é que não é ter democracia para os miúdos perceberem em quem é que vão querer votar um dia mais tarde. E eu não tenho, eu digo isso muitas vezes publicamente, eu não tenho a mesma cor política que os meus avós tinham. Mas lembra-me como se fosse hoje, ontem, de manhã, o meu avô acordava de madrugada e ia apanhar a propaganda que era deitada durante a noite na rua, pedia-me a mim ou aos meus pais para ler, e que depois era logo queimado na lareira porque podia vir uma PIDE, que eu na altura não sabia o que era uma PIDE, mas hoje sei perfeitamente porque as histórias não podem ser esquecidas. E eu não tenho filhos, mas se tivesse, tinha que lhes contar essa história, porque depois para amanhã, quando forem lá colocar a cruz, a dizer que são contra estes todos mais que estão no governo hoje, têm que perceber que a opção se calhar pode não ser melhor. O que tem é que se lutar contra certas coisas do hoje em dia. Não, pronto. E é isso. Aqui há 3 anos, ainda não havia a pandemia. Eu fui um bocado abaixo, o meu segundo marido tinha morrido nessa altura, foi muito complicado. E a minha psiquiatra, quem me estava a tratar, ainda estou, e a minha psiquiatra, uma das coisas que me mandou fazer foi, uma vez por semana, jantar com o meu neto, na Nude. E foram encontros extraordinários, porque os meus netos, por acaso, e Sérgio, também gostam muito de estar com pessoas mais velhas. Ele já estava no técnico, pronto, mas era tinha entrado no técnico nessa altura. E todas as semanas nós íamos jantar, a minha conversa era tão divertida, as coisas que ele me contava, lá dos colegas, lá do que eles faziam, as coisas que eu lhes contava, do avô, e animava muito, eu realmente chegava a casa muito mais bem disposta. Portanto, aquele contacto, foi a própria psiquiatra que me mandou, aquele contacto, uma vez por semana, jantar ou almoçar, não dava jeito de jantar com o meu neto, fez-me um bem muito melhor que todas as drogas que eu tomei. Portanto, nós temos que, e por estás a dizer aí coisas que os mais novos fazem melhor que os mais velhos, por exemplo, cozinhar. O meu neto cozinha espetacular. Mas desde sempre. Eu tinha pai já, sei lá, 10, 11, 12 anos, cozinhava. E quando chegava o Natal, dizia sempre: vocês fiquem sentadas que eu vou para a cozinha e trato tudo. E tratava-se tudo. De maneira que aí realmente ele, se estivesse cá, mas ele tem chegado, mas se estivesse cá, podia-me dar umas lições de culinária que eu ficava muito a ganhar. Não, mas aí está. Isto que a Alice acabou de dizer é muito inteligente, como é óbvio. Eu não tenho, mas a maior parte das pessoas tem a Bimbi. Não nos podemos esquecer que até se chegar à Bimbi houve todo um trajeto. E aliás, o Avilés fala muitas vezes disso. O Avilés faz uma cozinha muito contemporânea, mas trata a Maria de Lourdes Modesto por avó. E é graças à Maria de Lourdes Modesto que existe o Avilés com a aptidão que tem. Porque se fosse esquecer aquela cozinha toda tradicional, o Avilés nunca era aquele que é hoje. Isto para chegar à conclusão que não temos nada contra o contemporâneo, bem pelo contrário, não se pode esquecer das tradições. Usar as duas coisas. Exatamente. É isso. Olha, eu ia agora, estava aqui a trocar... Silenciados, e agora silenciados quando falamos muito. Com o Pedro da Mil Acessos, que é uma entidade parceira nossa, e é um gosto também tê-lo aqui. Ele faz um trabalho a Mil Acessos, ele pode explicar em primeira mão, portanto, o que faz. E assim que soube, porque nós falamos muito com as nossas entidades parceiras, ele assim que soube que íamos cá ter a Alice Vieira e o Nelson Mateus, inscreveu-se imediatamente, pediu logo para estar, e portanto eu iria convidá-lo para dar aqui um conteúdo. Sim, Mil Acessos CRL, ali está ele. Cá para mim, no meu aparece cá em baixo. Pois, no meu também. Estás sem som, Pedro. Obrigado, Sofia. Estou a ver. Realmente está a ser ótimo, estou a gostar muito. Estou-me a identificar com imensa coisa. Eu tive a sorte e um privilégio de ter nascido numa família de músicos. Que bom. E de ter decidido
basicamente, eu vivi com os meus avós mais ou menos até aos meus 5 anos. E só depois é que fui para a escola. Então tive a sorte de poder usufruir e poder ver uma série de histórias quando era pequeno, conhecer a minha família, conhecer muita fotografia. Tive a sorte, sim, realmente são 2 famílias de loucos. Totalmente. Isso é que é bom. Uma saudável loucura. Isso é que é bom. Com histórias fabulosas. E já anos mais tarde, se calhar por causa disso é que eu segui também a minha carreira. Eu acabei por me tornar historiador. E eu estava a ouvir aqui há bocado a dizerem que as pessoas não se podem esquecer do seu passado. E eu já não sei quem é que disse, mas foi uma frase que eu por acaso também digo, que é: nós somos a soma daquilo que foram os nossos avós, que foram aqueles que vieram antes de nós. Sim, é isso mesmo. E não nos podemos esquecer, porque se nos esquecemos dos que vieram antes de nós, estamos também a esquecer um bocado daquilo que nós somos e porque é que somos assim. Sim, e é um perigo para o futuro, se a gente se esquece. Mesmo. Para além de que para um historiador é quase impossível. Sim, para vocês não. Pronto. Hoje em dia, eu tenho a sorte, a Mil Acessos trabalha e promove o acesso ao lazer à pessoa com mobilidade condicionada, à pessoa idosa, e tenho a sorte de poder andar com muita gente mais idosa, com histórias de vida fabulosas. Tenho podido fazer percursos de turismo, passeios, com pessoas que ainda lutaram na Segunda Guerra Mundial, pessoas que, há bocado a Alice Vieira estava a contar a história das mulheres que começaram a ir aos cafés. Isso foi um choque enorme em própria Lisboa. Claro. Na Suíça chegou a haver uma altura em que mulheres lisboetas que queriam ir aos cafés e os maridos não deixavam, porque ficava mal. Só que elas começaram a ver os refugiados, as mulheres refugiadas da Europa, que tinham a cultura de ir ao café, conviver no café, e elas, o pensamento foi: se as outras vão, porque é que não pode ir? Exatamente. Não é? Pronto, e foi uma das razões para se começar a ver na altura foi na Suíça, que começaram a ir quase como: quem manda em mim sou eu, mais ou menos. Se bem que o país era, na altura, Portugal era um bocadinho cinzento. Mas pronto. Mas foi, e eu tenho estado a adorar ouvir esta conversa. Mas é mesmo isso. Ao princípio, quando os refugiados vieram, ao princípio, depois passou, havia muita gente que chamava as mulheres que iam aos cafés e que fumavam, chamavam-lhe as polacas. As polacas. A minha tia-avó, porque é uma altura em que também começam a vir uma série de crianças refugiadas. Pois, exato. Muita criança judia que começa, e a minha tia-avó costumava ir ali à estação do Rossio, ou Rossio Santa Apolónia, mas eu acho que era o Rossio, que vinham comboios com uma série de crianças, que depois eram acolhidas por famílias, e que, pronto, no final da guerra, a maioria depois acabou por nunca... Vinham sobretudo crianças austríacas para Lisboa. Mesmo, na altura acabaram por nunca reconhecer, voltar a ver a família. A maioria deles acabaram por ir para Israel depois. Mas foi, olha, estou a gostar imenso. Muito bem. E eu tenho que agradecer à Alice Vieira por uma série de aventuras que eu vivi quando era criança e quando li os seus livros. São coisas que... Mas olha que tenho livrinhos para a sua idade. Por acaso, agora, ultimamente, até tenho escrito mais para a sua idade do que para as criancinhas. As criancinhas têm estado um bocado esquecidotas. Mas eu dou para tudo, esquece, para pequenos, para assim, para novos, para velhos. Se calhar, eu antes de passar a palavra à Sofia outra vez, eu vou só contar uma história. Eu estava no início a começar a acompanhar pessoas em cadeira de rodas e fui uma vez ao aeroporto buscar um senhor que eu pensava que ele era inglês, ele estava numa cadeira de rodas, tinha 90 e picos anos. E eu apanhei-o a um canto, literalmente a um canto, com um maço de notas a sair do bolso,
quase tipo, pronto, ali sozinho. E nós íamos fazer um passeio por Portugal e Espanha, uma série de dias, e ao longo desses dias pude conhecê-lo melhor. Eu tinha nascido em Berlim nos anos 20 e ele uma vez vira-se para mim e diz-me, olha, eu lembro-me uma vez, eu estava na escola e os meus amigos disseram-me, olha, Hans, não gostamos mais de ti porque tu és judeu. A seguir à noite cristal, o pai teve olho para o que se estava a passar, agarrou nele e fugiu para a Holanda. E ele diz-me assim, quando cheguei à Holanda, conheci as judias portuguesas. Eram muito bonitas. Os alemães invadem a Holanda anos depois e ele foge com o pai para a Inglaterra. Chega à Inglaterra, ele é alemão. Os ingleses põem num campo de prisioneiros porque ele é alemão. Depois ele conta-me que no final da guerra já também os alemães foram-se apercebendo do que é que estava a passar e ele no final da guerra já está a trabalhar numa fábrica que faz motores para aviões e apanha poliomielite e fica numa cadeira de rodas. Mas ele disse, eu fiquei numa cadeira de rodas, mas conheci o mundo inteiro, independentemente de estar numa cadeira de rodas. Tem a sua família e tem os seus filhos, mas eu nunca mais me esqueci. Primeiro, porque pronto... Mas realmente é isso, é terrível, não é? São histórias, as histórias... há um projeto que nós estamos a desenvolver, não somos os únicos, outros têm, que são bibliotecas humanas. Uma pessoa é uma biblioteca, é um conjunto das suas histórias, e sabem aquilo que nós temos a ideia de como era de antes, à roda de uma fogueira, as pessoas mais velhas e as mais novas, porque era assim que o conhecimento e as tradições se mantinham, que a nossa sociedade mais moderna esqueceu um bocado e que não pode esquecer porque não nos podemos esquecer daquilo que somos, não é? Não, claro, evidentemente. É isso mesmo. Por isso, olhem, estou a gostar muito, o vosso vídeo é fantástico. Por isso, olha, força, tudo de bom para vocês. Obrigada e bom trabalho também. Obrigada. E agora estamos praticamente na reta final, diria eu, porque já vos, entre aspas, já vos alugámos muito tempo, não é? Nós estamos lá de 1 hora, já vamos em 1h15. A Marta também já me deu aqui nota de que queria fazer um comentário final. Marta. Eu vou falar como fã desde os não sei quantos. Eu estou a adorar e estou fascinada por isso, mas fã desde os não sei quantos anos dos livros. Os meus livros estão todos, não sei se consegue ver bem o estado em que eles estão. Estão todos bem usados. E realmente antigos, porque essas capas são capas... Esta capa é lindíssima. E vou-lhe contar uma história. É muito mais bonita que o meu favorito é o chocolate à chuva. Agora nem estou a ouvir dizer o chocolate à chuva. Quem também comprou. Deu. Oh, Marta, escrevi tudo outra vez. Chocolate à chuva. E andei à procura. O meu livro favorito era o Chocolate à Chuva, porque foi o primeiro livro da Alice que a minha mãe comprou. Pronto. Que, aliás, é uma leitura partilhada lá em casa, porque a minha mãe comprava meus livros, eu lia os livros a 10 páginas de cada vez, porque não eram muitos, eles tinham que vender. Depois passava os livros para a minha mãe, alguns... onde é que ele está? Este estava em casa da minha avó, porque a minha avó também o leu. A Lua não está à venda. A Lua não está à venda. Quando eu fui, infelizmente, este ano tive que desmontar a casa da minha avó, o livro estava lá. E está lido, não é? Porque já está assim naquela fase também de se desfazer. Fascículos, como eu digo, já estão em fascículos, não é? É, fascículos, exatamente. E quando fui à procura do meu chocolate à chuva, não aparecia a minha cópia do chocolate à chuva. E fiquei, mas depois é que me lembrei. O meu chocolate à chuva está muito bem arrumado na estante da minha sobrinha. Pronto, porque isto, de facto, a transmissão eu sou psicóloga e, de feito de profissão, eu acho que a intergeracionalidade é uma coisa muito importante. A informação passar para quem nos vem a seguir é uma coisa muito importante. Senão... Não, é verdade. E houve uma altura, um dia em que eu estava na Feira do Livro, e apareceu uma miúda
com chocolate, enfim, um livro meu. Sim. Assim, desses primeiros. Muito horroroso, muito manuseado. E eu, assim, quase em fascículos, não é? Sim. E eu gosto muito disso, quer dizer, que leu. E disse assim, que giro, olha, não me digas, se calhar já era da tua mãe. E ela disse, olha, veja lá a dedicatória que pôs aí. E então eu tinha posto a primeira dedicatória para a avó, a segunda dedicatória para a mãe e agora para ela. Portanto, aquilo já, a primeira tinha sido da avó. Olha, uma bela ideia, Marta. Já vinha da avó, da mãe e para ela. Pronto, eu disse, olha, está bem, é bom. Muito bem. Nelson, Alice, muito obrigada. Obrigada também. Eu espero que este é um primeiro momento de muitos e vários, de vários e muitos, com espero certeza. eu. Gostaríamos muito de participar no projeto Retratos Contados. Eu não sei se o nosso provedor consegue, entretanto, falar. Tinha-lhe mandado aqui uma mensagem, mas se calhar não consegue, que ele vai em trânsito. Pois, deixa estar em trânsito, que vamos falar no trânsito. E a gente já se viu, já se falou. Mas já foi de uma... Ai, olha, eu vou falar. Senhor provedor, tem a palavra. Faça aí a nossa lista de pedidos. É só para dizer que eu ouvi tudo. Boa! É só para me ouvir. Estou. Estão a ouvir ou não? Estou. É só para dizer que eu ouvi tudo. Boa. Eu ouvi tudo. Andei 100 km, mas ouvi tudo. Olha que bom. Quanto é que durou? Coimbra já foi Mongualdo. Nós ainda nem sequer íamos aqui. Está bom. E boa viagem também. Espera aí que agora já não ouvimos. Já estamos a ver. Estão a ouvir. Estão a ouvir, não estão? Estamos a ouvir e a ver. Estava a dizer que ouvi tudo. Gostei muito. Mais uma vez, os meus agradecimentos em nome da instituição. A Sofia também fará isso. Queria dizer só uma coisa, que é aquilo que nesta questão eu também já não vou para novo, não é? Estou quase a reformar-me, a minha mulher já está reformada, e aquilo que disseram com que eu estou mais de acordo é dizer assim, ser velho é bom. Eu não me importo nada de envelhecer, porque eu quero mesmo envelhecer. Não, é prova que vamos vivendo mais, não é? Exatamente. Não envelhecemos, morremos sempre. Não há muito tempo uma amiga minha, bem mais nova que eu, dizia que lhe custava estar a sentir que estava a envelhecer e tal. Eu disse, eu não sinto nada disso, eu sinto-me bem sentir que estou a envelhecer, porque é sinal que sinto que estou vivo. Está vivo, claro. Não, mas comigo é a mesma coisa. Eu entrei bem nos 40, nos 50, nos 70, nos 70, bem todos os anos. Estou cá. Eu fiz 65, eu todos os anos faço uma semana, 2 semanas de caminhada em autonomia, não é? Fazer 20 km por dia com uma mochila às costas. Com uma mochila às costas em autonomia, portanto... E olha, eu normalmente aqui... Isso é o que nos dá... É ótimo. Eu festejo os meus anos, o ano passado festejei os meus anos 8 vezes. Há uns amigos que não podem, ficam 8 vezes. Este ano vou recomeçar. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada e boa viagem. Obrigada por esta oportunidade muito inspiradora e estamos em contacto. Sempre. E se houver alguma coisa dos retratos contados, é com eu. Até breve. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.